Gravação iniciada. Gravação iniciada. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos aqui começando a sessão desse dia 19/1/2021. Vamos ter a sessão durante a semana e vamos dar posse também ao conselheiro Dr. Paulo Regis, que vai tomar posse com a gente aqui no CARF. Então tem presente aqui o Dr. Andrada, Dr. Luiz Eduardo, Dr. Valcir, Dr. Jorge, doutora Érica e doutora Vanessa. E também agora, Dr. Paulo Regis. Dr. Paulo, com muita honra aqui no CARF, que a gente estamos dando posse e esperamos trabalhar juntos por um bom tempo ainda. Então, se alguém quiser dar uma palavra, Dr. Paulo eu não conheço pessoalmente, não conheço pessoalmente ainda, vou conhecer, e o senhor assina, tem um termo de posse que vão te mandar, só para assinatura. Doutor Paulo, quer falar uma coisa? Bem simples a posse. Uma satisfação aí estar entre vocês. É uma honra para mim, mais do que uma honra, é uma grande responsabilidade fazer parte aí desse seleto grupo de profissionais que atuam na administração tributária, onde eu atuo há 27 anos corridos já, e para mim é uma injeção de ânimo esse novo desafio, essa nova etapa, como conselheiro, procurando colaborar para que o CARF, essa instituição quase centenária, né, alcance aí os seus objetivos e a sua missão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Então, o senhor já tomou posse, o senhor deve receber alguns presentinhos aí, os processos, para relatar. E você tem sessão hoje já, né, parece? Isso, hoje à tarde, às 14 horas, está marcada uma reunião aí da nossa turma, extraordinária. Isso. Sessão já hoje, já começou, tomou posse hoje, já vai receber os processos de à tarde. Isso. Provavelmente 5 horas. Alguém mais quer dar uma palavra com o Dr. Paulo? Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Bem-vindo. Boa sorte. Seja bem-vindo. Dr. Paulo, obrigado e seja bem-vindo ao CARF. Posso sair da reunião, então, é isso? Pode sair. Eu recebo o termo de posse por e-mail. Isso. Vamos mandar o posse por e-mail. Bom trabalho. Prazer em vê-los. Prazer. Igualmente. Vamos dar a posse ao Dr. Paulo. Primeiro item, consideração oral, item 7 da pauta. Dr. Andrada, relator, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Resort Miramar, Brasil. Gente, me tira uma dúvida aqui, como é que é a pronúncia? Todo mundo fala resort, eu falo resort, qual que é a pronúncia certa? Resort. Presidente, eu não sei, é muito caro para eu ir. Eu falo resort, né? Porque no inglês eu falo resort, mas sempre tive essa curiosidade. Se for o inglês do Texas, quem sabe é diferente. Estou com a palavra, doutor Andrada. Farei a convocação, presidente. Advogado tem que... Advogado? Você tem, 7. Tainá, convoca o advogado do item 7 aí. Ok, farei a convocação. Presidente. Aqui, ó. Sim? Olha aí. Doutor Rubens, que não é aquele Rubens Pericário, é outro Rubens. Rubens Marcelo Pereira da Silva. Resort. Ó, presidente. Resort. Resort.
Resort. Ó, tem que usar isso aqui, presidente. ó. Como é que é, Jorge? Google O patrono já Translator. foi convocado, presidente. Resort. 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 Ah, antigamente o Pax Google era dicionário, hoje em dia é o Google, né? Google Tradutor. Aguardando o patrono. Tainá, você conseguiu entrar em contato com ele? Doutor Rodrigo, o patrono está com um probleminha para entrar, mas ele já vai conseguir. Doutor Rubens Pereira, consegue nos ouvir? Dr. Rubens tem que ligar a câmera e o microfone. É. Doutor Rubens. Entrou. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, tudo bem? Consigo? Bom dia, estou. Também estamos ouvindo. Então a gente vai julgar agora um item 7, o qual o senhor é o patrono. O recorrente à Fazenda Nacional, o interessado é Resort Miramar Brasil. Com a palavra o relator, doutor Andrada. Bom dia, colegas. Esse processo trata de um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão 1101.00.828, julgado em 7 de novembro de 2012. Aí eu transcrevi a ementa, a parte da ementa, e vou ler só a parte que é objeto do recurso. Multa agravada ou descabimento. Não se justifica a aplicação da multa agravada quando o contribuinte apresentou resposta às intimações da fiscalização, conquanto tem apresentado esclarecimentos insuficientes. A Fazenda Nacional alegou que as respostas às intimações devem abranger todas as solicitações a serem realizadas no prazo estipulado, sob pena de aplicação da multa agravada em 50%. Indicou 2 acordos como paradigmas. Foi dado seguimento ao recurso. Cientificado e interessado apresentou contra-razões, alegando que as situações fáticas analisadas nos paradigmas são distintas, pois alega que não houve apresentação de documentos, ao passo que nos presentes autos houve apresentação incompleta das respostas às estimações. Alega ainda boa-fé, pois em momento algum procurou burlar a fiscalização. É o relatório, presidente. Fica a palavra o doutor Rubens. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, relator. Quero cumprimentar os servidores aqui presentes. E aqui a gente, presidente, começa com
a seguinte questão. Na verdade, a empresa, ela sempre foi de uma maneira assim exemplar para prestar todas as informações ao órgão fiscalizador. Na verdade, a gente teve todos os cuidados, só que esse processo é de 2013, era infinitas relatórios e folhas que eram pedidos. Na verdade, o que aconteceu, Excelência, foi que o órgão fiscalizador era o órgão que teve problemas lá com a empresa. Na verdade, ele dizia algo e a gente apresentava algo e ele dizia que estava faltando documentos. E a gente ia apresentando novamente. Ele dizia que estava faltando documentos. E aí começou essas situações. Várias situações aconteceram dessa forma. Inclusive, eu trago aqui o conhecimento de Vossa Excelências, que a empresa sempre teve o cuidado de oferecer todas as informações. Isso está nos autos. Na verdade, a gente deixou todas essas informações, se foi incompleta, foi porque a falta de informação do agente que pedia os documentos era de maneira a provocar a empresa. Na verdade, existiu essa situação. Então, eu trago aqui, também trago que a gente tem que ter o cuidado, porque a gente está entrando na seara de uma empresa que hoje emprega quase 500 pessoas, é uma empresa importante na região do nosso estado, uma empresa que trabalha no turismo, é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado. Então, a gente tem todo esse cuidado e esse respeito e essa responsabilidade fiscal. Na verdade, ratifico que houve todas as prestações de documentos pedidas foram entregues. Em verdade, alguns documentos foram faltando, por quê? Porque houve alguma inconsistência do pedido da informação e quem entendeu a informação, e quem pegou para suprir a informação. Mas em nenhum momento foi deixado de informar. E aqui a gente traz, Excelência, o cuidado de trazer que o direito à propriedade é um direito que é natural do ser humano, é um direito de propriedade, é um direito que a gente vem exposto na Constituição. E esse direito de propriedade ele tem que ter um tipo fechado, esse tipo fechado para se preservar o cidadão, se preservar as empresas, se preservar o Estado democrático de direito. Trago a Vossas Excelências aqui que eles colocaram 2 acórdãos no recurso para fazer o contraponto. E de logo, Excelência, pelos fatos que trago a Vossa Excelência, pelos os acórdãos que foram colocados para o contraponto, seja acórdão 104.22.117 e o acórdão 104.21.835, não tem relação com a nossa situação e por isso que a gente ataca aqui o recurso. Pois bem, na verdade, a gente em momento nenhum, a gente deixou de apresentar. A gente deixou de apresentar de uma maneira não completa, mas em momento nenhum a gente quis burlar ou fazer qualquer coisa semelhante para que a gente viesse a ter burlar a legislação. E nesse sentido, Excelências, e aqui peço venha, Vossa Excelência, para trazer aqui a Lei 9.430, 96, o artigo 44, parágrafo 2º, que ele é expresso. Ele diz o seguinte: os percentuais de multa que se referem ao inciso 1º do caput e do parágrafo 1º deste artigo serão aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado de intimações para prestar esclarecimentos. Nesse caso, foram prestados esclarecimentos. Não foi a contento, foram complementados, mas foram prestados. Estamos cumprindo o
regramento legal. Apresentar arquivos ou sistemas que tratam dos artigos 11 a 13 da lei, que não tem importância. Apresentar documentos, a documentação técnica que trata o artigo 38 desta lei. Pois bem, não existe no dispositivo legal o fato típico da aplicação da multa majorada. Por uma questão muito simples, o contribuinte, ora recorrido, em nenhum momento deixou de apresentar informações requeridas pelos órgãos fiscalizadores, mas sim deixou de enviar, logicamente, e é por isso a questão toda, informação completa, em virtude de que não houve a certeza do requerido na notificação. Lembro ainda que o agente fiscalizador, em momento algum, Excelência, foi a empresa ou o escritório de contabilidade da empresa, em virtude de não ter chegado o órgão fiscalizador todas as informações presumivelmente requeridas. E ainda observa que, no momento algum, o contribuinte deixou de responder, Excelência. Ratifico mais uma vez, deixou de responder, deixou de elencar os documentos, mesmo numa fase difícil que estava de mudança de sócio na empresa, mas sempre teve esse cuidado da empresa com os órgãos fiscalizadores, seja esse na esfera estadual, federal, municipal. De mais a mais, resta claro, tanto que trago também jurisprudência nesse mesmo sentido, que apresenta quanto os dispositivos legais não elenca a aplicabilidade da multa majorada para o caso em questão. Vale lembrar ainda que o tipo tributário, ele é fechado para preservar o direito à propriedade, ele é tão mais fechado que um tipo penal, e aqui não precisa estar falando isso, que eu estou diante de excelentes e primorosos operadores do direito dessa matéria. Mas, na verdade, Excelência, a gente traz aqui, e eu trago esse contraponto, dizendo que os acórdãos que eles colocaram não se aplicam ao caso. E também trago que a legislação aplicada para majorar, ela não foi específica para o caso, ela não está tipificada para se aplicar no presente caso. Na verdade, essa é a questão que eu trago aqui a Vossas Excelências. Trago também um voto que esclarecedor a qual do ministro relator, e ele é bem claro, ele diz o seguinte: multa agravada, aí coloca descabimento, não se justifica a aplicação da multa agravada quando o contribuinte apresentou respostas às estimações da fiscalização, conquanto tem apresentado esclarecimentos insuficientes. Isso foi o caso. A gente apresentou, e aqui ratifico, eu acho que teve um equívoco entre o órgão fiscalizador e a pessoa que apresentou, mas não teve essa sinergia para dizer, olha, está faltando isso, a gente vai apresentar o quanto antes. Não, simplesmente aplicou e disse que estava faltando e que foi porque a gente não queria, ou queria postergar a fiscalização. Na verdade, a empresa, em todos os seus atos, ela agiu de maneira a cumprir o que a legislação determina. Se foi a contento, na verdade, o que a gente fez? A gente complementou. Não quer dizer que a gente vai deixar de pagar a multa, vai deixar de pagar os juros, vai deixar de pagar por esse equívoco. Não. Agora só não vai deixar de pagar, só não quer pagar, Excelência, algo que ela não tem culpa e não foi ela que deu causa, que é a tipificação dessa multa majorada. Na verdade, a gente tem todos os relatórios, todas as situações tipificadas como algo que afasta de plano essa aplicação da multa majorada. É porque a gente tem uma seriedade grande, enorme com o Tesouro, e a gente vem prestando todas as nossas
responsabilidade, seja essa em todas as searas administrativas, fiscais, judiciais, enfim, todas as searas também, União, município e Estado. Na verdade, Excelência, é que eu peço a todos a ratificação que o recurso não seja conhecido e o presente e, nesse sentido, no mérito, sejam negados provavelmente no sentido de ratificar a multa na forma não agravada no percentual de 75%, conforme exposto no brilhante voto do acórdão recorrido. Na verdade, esse é o motivo da minha sustentação e agradeço a todos por me ouvir. Obrigado, doutor. A palavra, relator. Em contra-razões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial. Eu estou fazendo uma análise aí inicial da admissibilidade e vou tentar resumir a situação. O acórdão recorrido, em seu voto vencedor, considerou que o contribuinte não agiu com o intuito de fraude e que a apresentação incompleta de esclarecimentos afasta o agravamento da multa nos termos de acerto abaixo. Eu transcrevi aí a trecho, né? E destaquei também as considerações do voto vencido. Constata-se assim que a ausência de fraude e a apresentação parcial dos esclarecimentos afastaram a aplicação do agravamento da multa de ofício. Aí transcreva aí os acórdãos paradigmas, onde pode-se observar que apenas o não atendimento no prazo marcado foi suficiente para caracterizar o agravamento, situação que ocorreu nos presentes autos, conforme dependentes do voto vencido. Então, verifica-se que as teses dos paradigmas são genéricas e mais abrangentes que a tese do acórdão recorrido, aplicando o agravamento simplesmente pelo não atendimento às intimações da fiscalização no prazo marcado, em consonância com o voto vencido e divergindo do voto vencedor, que afastava a aplicação na ausência de fraude e se houvesse atendimento parcial dos esclarecimentos, ainda que fora do prazo marcado. Então, destarte, eu entendo que pelo conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Quanto ao mérito, eu fiz um voto um pouco longo, mas vou tentar resumir também, né? A discussão se refere à interpretação do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 9.430 de 96, transcrevi aí a base legal, né? Transcrevi também as súmulas CARF número 96 e 133, né? 96, não se aplica o agravamento quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros, e a 133, não se aplica o agravamento quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Fiz aí uma análise dos precedentes dessas súmulas aí, transcrevi aí esses precedentes, e dessas decisões, o não atendimento às intimações por si só não caracteriza o agravamento, se o próprio descumprimento já implica em materialidade do lançamento, seja por arbitramento, seja por caracterização de presunção legal, seja por outra situação, como, por exemplo, a glosa de crédito ou de despesas. Assim, se a intimação não for cumprida e seu descumprimento não acarreta nenhuma outra consequência, que não a configuração do próprio lançamento, o que, de certo modo, torna conclusiva a ação fiscal, então não há motivo para o agravamento da multa conforme a inteligência dos precedentes que fundamentaram as súmulas 96 e 133. Aí fiz uma transcrição aí da solução consulta interna da Receita Federal 20 de 2012, eu não vou ler. Em resumo, por esse entendimento aí, a solução concluiu que se o contribuinte solicitar dilação de prazo e se este for concedido, então não caberia multa por atraso. Se houver reintimação e cumprimento por parte do contribuinte, ainda que a primeira intimação tenha sido descumprida, também não caberia multa.
Além dessa solução, a Receita Federal do Brasil emitiu uma outra específica para a multa gravada, no qual delineou diversas hipóteses de descumprimento, bem como analisou as questões de dever de colaboração do contribuinte. É a solução de consulta interna 7 de 2019, eu transcrevi aí excertos dela, ficou bem longo essa transcrição. Vou pular também. Eu considero que essa solução de consulta tratou a questão de forma correta, levando-se em conta o dever de colaboração do contribuinte e os objetivos da intimação para a prestação de esclarecimentos. Aí eu fiz um resumo, né, dessas situações, né, em que se aplica o agravamento ou não. Então, vou ler. A prestação de esclarecimentos não se confunde com a intimação apenas para apresentação de documentos fiscais ou contábeis, embora a apresentação destes frequentemente esteja inserida no contexto de uma prestação de esclarecimentos. Deve haver alguma dúvida a ser esclarecida. A prestação de esclarecimentos não se destina a comprovar informação já em poder do fisco. A prestação de esclarecimentos não pode ser genérica, ampla, mas sim delimitar a informação que se pretende ser esclarecida. O esclarecimento que não foi prestado deve estar vinculado ao objeto do lançamento, uma vez que a multa gravada é a multa de ofício vinculada ao fato gerador do tributo lançado. A concessão de novo prazo, seja por prorrogação, seja por reintimação, afasta a aplicação da multa em razão da intimação anterior não cumprida. A prorrogação de prazo afasta a aplicação da multa quanto aos prazos anteriores descumpridos, se, obviamente, a informação for prestada. Nessas situações, resta evidente que o auditor intenta obter a informação e seria contraditório e ineficiente punir o contribuinte que presta o esclarecimento sob nova intimação ou prorrogação de prazo. Se o não entendimento da primeira intimação fosse suficiente à aplicação da multa, não haveria qualquer sentido ou estímulo para o contribuinte em contribuir à reintimação ou prorrogação de prazo. A resposta evasiva à intimação, ou sem utilidade, ou desvinculada do que se pretende esclarecer, infringe o dever de colaboração, devendo incidir a multa gravada. Não existe atendimento parcial aos esclarecimentos. Se a intimação possui vários esclarecimentos, cada um deve ser tratado de forma isolada. O não atendimento a qualquer um implica a aplicação da multa gravada. O objetivo da norma é que os esclarecimentos sejam prestados tantos quantos forem. Obviamente, o esclarecimento não prestado deve estar vinculado ao fato gerador do lançamento de ofício. O caso fortuito e a força maior apresentados pelo contribuinte como justificativa para a não prestação de esclarecimentos afastam a aplicação da multa gravada. A informação intempestiva, mas considerada pela fiscalização do lançamento de ofício, afasta a aplicação da multa gravada, pois atende ao objetivo da intimação. Contudo, se a informação intempestiva não tiver utilidade para o lançamento, como, por exemplo, na situação de o auditor obter as informações por outro modo, a multa deve ser aplicada. A multa não deve ser aplicada nos casos da súmula CARF 96/133, bem como em casos similares, em que o próprio não atendimento configura o fundamento necessário para o lançamento, como no caso de gozo de despesas ou créditos. Então, são os princípios gerais extraídos aí dessas duas soluções de consulta, né? Os pareceres aí da Receita. Voltando aos autos, agora ao caso concreto, a fiscalização efetuou o agravamento pelo não atendimento às intimações conforme abaixo transcrito. Vou ler um trechinho, né? Termo de fiscalização. O que demonstra que os livros e documentos solicitados ao contribuinte nunca foram entregues nos prazos determinados, mesmo concedendo as prorrogações solicitadas pelo contribuinte, justificando a multa de ofício majorada. Isso aí é o argumento, o fundamento do auditor fiscal quando fez esse lançamento. Então, esclarecidas as razões do lançamento, com respeito aos fundamentos utilizados pelo voto vencedor do acordo recorrido, as situações de fraude, sonegação ou conluio são irrelevantes para a aplicação da referida multa. As situações configuram requisitos para a aplicação da multa qualificada, mas não para a multa de que trata o parágrafo 2º do referido artigo. Então, fazendo um parênteses aí que eu discordo desse fundamento do acordo recorrido, a existência ou não de fraude, sonegação ou conluio são irrelevantes para essa tipificação legal.
O atendimento parcial da intimação para a prestação de esclarecimento também não afasta a aplicação da multa gravada, pois, conforme já delineado, o fundamento para a aplicação da multa gravada consiste no atendimento à prestação de esclarecimento, ou seja, se houver um esclarecimento não atendido e este for vinculado ao lançamento, então a multa deve ser aplicada. Por outro lado, não está claro nem no voto vencedor, nem no voto vencido, se as premissas utilizadas neste voto estão presentes no caso concreto, sendo inevitável a análise das intimações e respostas. Daí, eu fiz aí uma análise de cada intimação e de cada resposta, escrevi aí, e faço a seguinte conclusão: verifica-se efetivamente que não houve intimação para prestação de esclarecimentos, mas apenas para apresentação de documentos e comprovação de recursos, cuja ausência de entrega implicou a desconsideração de tais lançamentos com a caracterização da entrada e saídas da conta caixa, o que levou à desconsideração da escrituração contábil e, consequentemente, ao arbitramento do lucro. Ainda que pudesse considerar que a intimação para a comprovação dos depósitos bancários como um pedido de esclarecimento quanto à sua origem, a ausência de resposta culminou nas infrações lançadas que foram omissões de receitas por depósitos bancários não comprovados e receitas operacionais por prestação de serviços contabilizadas, ambas gerando base para o arbitramento e receitas para o lançamento de PIS e COFINS. Assim, de plano, revelam-se diretamente aplicáveis às súmulas CARPS 96 e 136. A falta de atendimento às intimações acarreta exatamente as duas infrações objeto das súmulas, quais sejam o arbitramento e a presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Destarte, o agravamento da multa deve ser afastado. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional. Então, voto, presidente. Perfeito, doutor Andrada, muito bem fundamentado. Com a palavra, doutora Tatiana. Parabéns, doutor Andrada, eu acompanho o relator. Também acompanho o relator, presidente, a súmula. Doutor, você? Também acompanho. Doutor Jorge. Doutor Jorge. Em síntese, o senhor está aplicando a súmula, né, doutor Andrade? As súmulas, né? Porque, desconsiderando isso, houve arbitramento, né? Tá ótimo voto, doutor Andrade, até como fonte de consulta. Parabéns, doutor Andrade, acompanhe o relator. Doutora Érica. Acompanho o relator. Súmula. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, ficou excelente o voto, doutor Andrade. Outra vez. Também acompanho o relator. Então, item 7, recorrente Fazenda, interessado Resort, Miramar Brasil, foi negado provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda por unanimidade de votos. Ok, doutor, obrigado. Muito obrigado a todos, até mais. Próximo item que a gente tem aqui para sustentação oral, deixa eu ver aqui. É o item 14, deixa eu ver se extensão de pauta aqui. Item 14 foi retirado de pauta. Solicitação da PGFN. O outro, item 20. Doutora Andrada. Retirado de pauta também. Também retirado de pauta por solicitação da PGFN. 21, é minha relatoria, Rodrigo Poças. Recorrente do FAR, Rações e Farelos. Também retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 24. Também recorrente Fazenda, interessado Ortega de Olhos, retirado de pauta por solicitação da Fazenda. Assim acabamos as tentações orais
parte da manhã. Vamos começar com o item 1 da pauta, doutora Tatiana, recorrentes, Prestes, prestador de serviços gerais e Fazenda Nacional. Com a palavra a relatora. Bom, o processo, a minuta já está na pasta, tá? Tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional, pelo sujeito passivo contra acórdão da primeira sessão, que deu provimento parcial de recurso aos recursos voluntários para, preliminarmente, por unanimidade de votos, reconhecer a decadência quanto ao IRCS, relativo ao ano calendário de 99, e os primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2000, bem como em relação ao PIS/COFINS relativo ao período de março de 99 e novembro de 2000. E no mérito, por maioria de votos, manteve a incidência dos tributos e a solidariedade dos recorrentes, e por unanimidade de votos, reduziu a multa de 225% para 150%. E por voto de qualidade, reconheceu a incidência do juro sobre a multa. Então, o colegiado ACO tratou, então, da decadência, em sua ementa, né, aplicando o entendimento do STJ, sede de repercussão especial, com efeito repetitivo. Teve aqui, em relação ao arbitramento, ausência de apresentação de documentos, trouxe que a não apresentação dos livros obrigatórios impõe necessidade de arbitramento na apuração do tributo devido. Responsabilidade solidária, por seu artigo 124, inciso 1 do CTN, né, que são solidariamente responsáveis pelo débito fiscal aqueles que possuem interesse comum no fato jurídico, comprovado que os solidários geriram a empresa autuada, se apropriando de valores sacados da empresa que se encontram formalmente em nome de laranjas, há que se reconhecer a solidariedade. E aí, diminuiu aqui a multa, né, que a multa de 225 somente se deve ser aplicada ao autuado, não se estendendo aos solidários por falta de notificação e intimação fiscal, quanto às informações e documentos exigidos. E resignado, o delegado da Receita Federal em Natal opôs embargos inominados, alegando contradição na aplicação do percentual da multa de ofício aos responsáveis solidários e existência de erro na contagem do prazo decadencial. Em despachos folhestais, os embargos foram admitidos somente em relação à apreciação de eventual contradição na aplicação do percentual da multa de ofício aos responsáveis solidários, e foram apreciados os embargos. O colegiado ACO, por maioria de votos, admitiu os embargos apenas na parte que trata da qualificação da multa de ofício, e nessa parte, por unanimidade, acolheram os embargos opostos pela Fazenda Nacional. Então, ficou o seguinte, né, por lapso manifesto, né, no tocante ao percentual da multa de ofício. Insatisfeita, a Fazenda Nacional também interpôs recurso especial contra o referido acordo, impondo a reforma do ARES, trazendo que, pela aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, norma incidente ao caso, conforme reconhecidos pelos próprios julgadores do colegiado ACO, não se constata decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no quarto trimestre de 99, nos primeiros, segundo e terceiro trimestre de 2000, quanto ao IRCS, bem como em relação ao período de 12 de 99 a novembro de 2000, quanto ao PIS/COFINS. Em despachos folhestais, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda sobre a matéria referente ao termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, o recurso especial foi interposto pela empresa de vigilância Potiguar, Herbert Florentino Gabriel, Francisco Roberto Maia e Marino Eugênio de Almeida, trazendo entre outros que não se pode fugir à conclusão de que a sujeição passiva solidária dos recorrentes, com base exclusivamente nas declarações proferidas por sujeitos interessados no processo, não ostenta substrato jurídico a lhe conferir sustentação, uma vez que os depoimentos não foram devidamente complementados por meio de aspectos fáticos a atestar sua idoneidade. Suscitaram divergência ainda de outras duas matérias, quais seja agravamento da multa de ofício, impossibilidade ante o arbitramento de lucro com base na ausência de escrituração e juros de mora sobre a multa de ofício. Contra-razões foram apresentadas pela
em Pivipol, Herbert Florentino, Francisco Roberto Maia, Marino Eugênio de Almeida, trazendo, entre outros, que a ausência de recolhimento do imposto não altera a natureza do lançamento, vez que o contribuinte continua sujeito a encargos decorrentes da obrigação inadimplida. Contrarrazões foram apresentadas pela Jeane, trazendo, entre outros, que o recurso não deve ser conhecido, não há dúvidas quanto à correta aplicação do artigo 173, né? Contrarrazões também foram apresentadas pelo Joselino da Silva, pela Cactus Locação de Mão de Obra e pela DS Segurança Privada Limitada, trazendo as mesmas alegações suscitadas pela Jeane, tá? Em despacho, as folhas tais foi dado seguimento parcial ao recurso especial de direito passivo no que se refere à matéria juros sobre a multa de ofício. Agravo foi interposto contra o referido despacho, mas ele foi rejeitado. Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda, trazendo em síntese que a multa de ofício por integrar o crédito tributário recebe igualmente acréscimos moratórios de juros. Então, esse é o relatório. Dependentes da análise... posso passar para o voto, presidente? Perfeitamente, por voto. Ok. Dependentes da análise dos recursos interpostos pela Fazenda e pelo sujeito passivo, é importante discorrer sobre cada um deles para fim de melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não, né, dos recursos. Quanto ao recurso especial interposto pela Fazenda, quanto à discussão acerca do termo inicial da contagem do prazo decadencial na apuração trimestral do IRCS, na hipótese de aplicação do artigo 173.1 do CTN, importante recordar que o acordo recorrido traz a seguinte ementa, né? Aplicando a regra da decadência esculpida na norma geral tributária, há que reconhecer que em relação ao IRCS, relativos àqueles anos que eu já tinha dito, deverá ser reconhecida a decadência, vista que for ultrapassado mais de 5 anos com caso das datas dos faturadores trimestrais, considerando a data de intimação de 7 de dezembro de 2005. Da mesma forma, em relação ao PiscoFins, o período de março a novembro de 2000, 99 a novembro de 2000, deve ser reconhecida a decadência dessas contribuições sociais, visto que sua forma de apuração é mensal. Então, o entendimento do STJ. O voto traz o seguinte, né? O voto traz que, aplicando a regra... Aqui, ó. Inicialmente, cumpre destacar que o autuado não apresentou impugnação em recurso voluntário, a despeito da ausência de defesa pelo autuado, for alegada a decadência parcial dos créditos tributários, pois a autuação fiscal se deu em 7 de dezembro, já quanto ao PiscoFins, também alguns solidários requereram o reconhecimento da decadência, em ambos os casos aplicaria o disposto no artigo 173. A contribuinte for autuada pelo lucro arbitrado, sendo apurados os tributos de forma trimestral. Não existindo recolhimento dos tributos, não há que homologar, portanto, a regra aplicada ao caso é o artigo 173, como bem decidiu um recurso com efeito repetitivo. Aplicando a regra da decadência esculpida na norma geral, há que se reconhecer, então, essa decadência, visto que fora ultrapassado mais de 5 anos contados das datas dos faturadores trimestrais, considerando a data de intimação de 7 de dezembro de 2005. Da mesma forma, em relação ao PiscoFins, o período de março de 99 a 2000 deve ser reconhecida a decadência, visto que sua forma de apuração é mensal. Acordo indicado como paradigma 9101-002-233, né, que traz que, em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial para o FIS constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser efetuado, nos casos constatado dolo, fraude, simulação do contribuinte ou ainda mesmo nas ausências desses vícios, nos casos que não ocorreu o pagamento antecipado e não existe a declaração, conforme o entendimento do STJ. O voto. Logo, tal como alega a Fazenda, entendo que a contagem do prazo decadencial para o FIS promover o lançamento se iniciou em 1º de janeiro de 2003, porque o lançamento em relação aos 3 primeiros trimestres de 2002 poderia ter ocorrido ainda em 2002, já que a apuração pelo arbitramento é trimestral, portanto, iniciado o prazo em 1º de janeiro de 2003. Vê-se claro que ambos os ARES tratam de arbitramento e manifestaram o mesmo entendimento pela aplicação do prazo decadencial disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN. Quanto ao termo inicial, vê-se que o acordo recorrido considerou que há que se reconhecer a decadência em relação ao IRCS, relativo ao ano de 99, e primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2000, visto que foram ultrapassados mais de 5 anos contados os faturadores trimestrais, considerando a data de intimação de 7 de dezembro de 2005.
Sendo assim, considerou como fato gerador o trimestre para fins de termo a qual. Mas, a meu sentir, houve até mesmo equívoco na aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, e considerou os fatos geradores trimestrais como termo a qual, e não o primeiro dia do exercício seguinte ao ano dos fatos geradores trimestrais. Então, eu recordo o artigo 173, 1 do CTN. O acordo indicado como paradigma, por sua vez, considerou que o lançamento em relação aos 3 trimestres de 2000 poderia ter ocorrido ainda em 2002, já que a apuração pelo arbitramento é trimestral, o que, portanto, estaria iniciado prazos contados a partir de 1º de janeiro de 2003. Desde que ambos os LACONs aplicaram o artigo 173, inciso 1 do CTN, considerando inclusive o trimestre como fato gerador para fins de contagem do prazo decadencial desse dispositivo. Ocorre que o acordo recorrido se equivocou quanto à correta observância do termo ACOL, considerando o evento trimestral como referência e termo inicial e não o primeiro dia do exercício seguinte ao do trimestre referência. Mas, a meu sentir, esse lapso não significa que houve divergência de entendimento entre os ARES, pois, em verdade, houve convergência de entendimento com equívoco não de interpretação, mas de aplicação do artigo 173. Sendo assim, eu não conheço recurso especial interposto pela Fazenda. Eu sei que é tênue, mas eu fiquei realmente nessa dúvida. Agora, se o pessoal achar que realmente, olha, o ponto aí não é o trimestral, o ponto aí é o início do prazo, né, que seria 1º de janeiro. Aí, nessa divergência, eu acho que por isso que eu até trago aqui para o colegiado, com humildade também, para refletir junto com a turma e, se for o caso, mudar meu entendimento, tá? Para considerar que houve divergência. Doutor Luiz Eduardo. Estando em discussão, eu peço para colocar ao colegiado. Agora tem alguém me ligando pelo celular para consertar o programa, né? E eu quero para o colegiado se não há uma divergência na aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. Você diz textualmente que vai aplicar esse artigo, e aplica de uma maneira. O outro diz que vai aplicar esse artigo e aplica de outra maneira totalmente diferente. Nossa função aqui é uniformizar como se aplica 173, inciso 1 do CTN, no caso de lucro real trimestral. Meu entendimento pessoal é que conta-se o prazo decadencial a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, e não a partir do fato gerador. Então, eu vejo uma divergência, doutora Tatiana, já que foi colocado para todos, coloquei aqui a minha posição. Obrigado. Eu fiquei com essa dúvida mesmo, doutor Luiz. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu posso considerar, a divergência efetivamente, independentemente de eu entender também, né, que há um pouquinho de delicadeza em relação a achar que seria, a origem seria o trimestre, os dois consideraram o trimestre, realmente, para fins de aplicação, eles adotaram procedimentos diferentes. Então eu vou eu vou mudar meu voto, tá? No seguinte sentido, tá? Que eu vou conhecer o recurso especial, considerando essa divergência de aplicação, que é 1º de janeiro, tá? E, nesse sentido, em relação ao recurso especial da Fazenda, desculpa, deixa eu só passar para o recurso especial do contribuinte. O recurso especial do contribuinte eu estou conhecendo porque realmente, pelo confronto das emendas, não tem como não conhecer. Então, em bom mérito, o recurso especial da Fazenda, eu acho que eu dou provimento, porque realmente eu acho que houve um equívoco aí, tá? Em relação à contagem do prazo. E quanto ao recurso especial do sujeito passivo, eu estou aplicando a súmula CARF número 108, negando o provimento, tá? Eu só vou aqui consertar o voto, tá, presidente? No sentido de conhecer o recurso da Fazenda. A relatora fazendo essa mudança, então vamos votar a admissibilidade do recurso da Fazenda, já considerando admitido, a não ser que alguém levante contrário,
doutora Tatiana, para passar ao voto. Ela já votou, presidente. Como? Ela já votou o mérito. Negou o provimento ao recurso voluntário. Ela deu provimento ao recurso da Fazenda e negou Isso, o provimento ao recurso da Fazenda. Se ela quisesse fazer isso por voto. Então, não. Então, o recurso da Fazenda foi... Doutor Andrade, com voto. Bom, eu concordo agora concordando com a doutora Tatiana e com o doutor Luiz, de fato, o acordo recorrido aplicou o artigo 1731, né, ou seja, aplicou corretamente a tese, porque foi mantida a acusação de dolo, fraude ou simulação. Então, disposição expressa da lei, mas na hora de aplicar ele fez a contagem de forma equivocada, com todo o fato gerador, assim, estranho esse voto, estranho, achei muito esquisito. Não, eu acho que ele se equivocou, viu, doutor Andrada? Por isso que eu fiquei na dúvida, mas é claro, com a humildade de mudar aqui. Então, e aí como a doutora Tatiana está dando provimento integral ao recurso da Fazenda, eu fiquei com dúvida. Porque aqui está dizendo que foi lucro trimestral, ou lucro arbitrário, né, que é os trimestres, relativo aos primeiro e segundo trimestre, quanto ao ano calendário de 99, parece que 99 não foi arbitramento, porque se 99 foi arbitramento e a apuração é trimestral, e em relação aos 3 primeiros trimestres de 99, poderia lançar ainda em 99. Aí começaria a contar a partir de 1º de janeiro de 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Aí estaria decaído em quando foi feito o lançamento em 2005. Mas me resta essa dúvida se, em relação ao ano calendário de 99, foi a apuração anual, que aí a possibilidade de lançar só poderia ser realmente em 2000, e começaria a contar a partir de 1º de janeiro de 2001. Na verdade, teria que retirar essas dúvidas aí. Qual tipo de apuração foi feita em relação ao calendário 99? Se foi trimestral em relação ao imposto de renda e contribuição social, parte desse 99 aí estaria decaído mesmo aplicando corretamente a regra do artigo 1731. E PIS e COFINS também. Parte estaria decaído aplicando essa regra aí, porque aqui consta que o lançamento foi feito em dezembro de 2005. Isso, 7 de dezembro de 2005. Então, para os fatos geradores mensais de PIS e COFINS de 99, excluindo dezembro, o lançamento poderia ter sido feito ainda em 99, primeiro dia de exercício seguinte, ano calendário 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Mesmo acatando o recurso da Fazenda, pelo menos para o PIS e COFINS, que são fatos geradores mensais, no ano calendário 99, parte estaria decaído, mesmo aplicando corretamente a regra. Aí, para PIS e COFINS eu não tenho dúvida, não tem outra forma de apuração. O imposto de renda tem, se for apuração anual, não está decaído, e se for apuração trimestral, está decaído. Então, minha proposta seria dar provimento parcial para aplicar a regra conforme o período de apuração, conforme a aplicação correta da regra, né? Teria que ir aos fatos direitinho para ver quais períodos estariam ou não decaídos. Vocês querem conferir isso agora? Doutora Vanessa está pedindo a palavra. Eu estava tentando buscar nos autos essas informações que o doutor Andrada pediu. Na peça de embargos da Fazenda Nacional, eles referem, nessa questão da contagem do prazo, que os períodos de apuração do IRPJ e CSL eram trimestrais, apurados de forma trimestral e não anual. Então, de repente, já esclarece essa dúvida. Mas eu não consegui ir além para
assim, ver o auto de infração, enfim, para confirmar essa informação. Eu acho que a gente tem duas alternativas, ou resolver, entrar no processo, analisar caso a caso e definir o que está decaído e o que não está. Aliás, 3 alternativas. Pedir vista para estudar, estudar o que está decaído e o que não está, ou fazer uma decisão aqui que provimento parcial e a doutora Tatiana se responsabiliza por verificar esses dados aí. Porque eu acho que não tem dúvida que é parcial em relação a PIS e COFINS. Porque PIS e COFINS não tem outro tipo de apuração. PIS e COFINS seria mensal. Porque a gente não pode sair daqui, acho que a gente não pode sair com parcial sem votar o que seria o parcial. É porque, realmente, em relação aos 3 primeiros trimestres de 2000, o lançamento poderia ser efetuado em 2000, né? Não, o problema é 99. 2000 não tem problema, porque poderia ser lançado em 2000, primeiro dia 2001, 2005, quando foi feito o lançamento, estava ok. O problema é 99. Posso esclarecer? Sim. É muito fácil. O que eu fiz aqui foi abrir o recurso especial e abrir no final o pedido. Vou ler para vocês o pedido feito pela Fazenda Nacional. Isso é importantíssimo. É o pedido que nos vincula. Ante ao exposto, requer à União, Fazenda Nacional, seja conhecido e provido presente recurso especial para reformar o acórdão recorrido no sentido de afastar a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no 4º trimestre de 99, nos primeiros, segundo e terceiro trimestre de 2000, quanto ao IRPJ e CSLL, bem como em relação ao período de dezembro de 99 a novembro de 2000, quanto a PIS e COFINS. Portanto, não há essa discussão, é para ser dado provimento total ao recurso, porque só foi pedido o que era devido, não foi pedido todo. Obrigada, doutor Luiz. Então, o provimento integral, perfeito, a análise do doutor Luiz, o provimento integral nos termos do pedido da Fazenda, né? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou reescrever aqui, porque como eu não conheci, ficou um pouco, né, complicado, mas eu vou reescrever aqui o pedido da Fazenda, que está em recurso, conforme bem leu o doutor Luiz, para dar provimento total nessa linha, né? Sim, ele fica coerente. Sim. Então, a doutora Tatiana está dando provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Total. O pedido foi esse. Doutor Andrada. Presidente, acompanha o relator. Acompanha a relatora. Doutor Luiz. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora, presidente. Inclusive, a Fazenda está pedindo para afastar a decadência justamente de tudo que foi reconhecido no voluntário, né? Então, eu acompanho a relatora. Também acompanha a relatora, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso da Fazenda. Tem alguém com obras em casa aí? Eu. Na verdade, não na minha casa, mas no prédio da frente, né? Até peço desculpa. Tem barulho de obra. Doutora Tatiana, então agora vamos ao recurso do contribuinte. O recurso do contribuinte, estou negando provimento, estou aplicando a súmula, presidente, 108. Doutora Andrada. Com a relatora.
Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Item 2 da pauta. Uma carreirinha na Érica agora. Recorrente, Tinto Holding, interessado em fazenda. Palavra relatora. Vamos lá, esse aqui é um processo simples. Que trata de um recurso especial do sujeito passivo, quanto ao acórdão número 12.001.906, né, da primeira turma ordinária, da primeira sessão. A questão aqui, o contribuinte entrou com embargos, esses foram rejeitados. Após o contribuinte apresentou recurso especial de divergência quanto à ausência de adequada fundamentação do acordo recorrido, incompetência funcional da autoridade tributária, cesseamento à ampla defesa, documentos e perícia, verdade material e intimação do contribuinte, ausência de adequada caracterização da infração do ônus da prova que cabe à fiscalização, ausência de adequada caracterização da infração indevida, cláusula da totalidade das despesas, mediante habitamento baseado e inapropriada amostragem, e juros de multas de ofício. O recurso especial somente foi admitido com relação a juros de sobremulta de ofício. O contribuinte não apresentou agravo, mas esse foi rejeitado, né, mantendo o segmento parcial do recurso somente contra os juros sobre mora de ofício. A Fazenda apresentou contra-razões, manifestando pelo não provimento do recurso especial do contribuinte. Posso ir direto para o voto? Perfeitamente. Então, conheço do recurso especial do contribuinte, e a matéria aqui, né, é a aplicação da súmula 108, né, da questão da incidência de juros de moros, calculada a taxa Selic, né, de inflação Selic, né, sobre o valor correspondente da multa de ofício. Então, nós temos o artigo 45, aplicou a súmula. Diante disso, eu estou negando, eu coloquei do aqui, negando o provimento do recurso da Fazenda. Do contribuinte, desculpa. Do contribuinte, desculpa, do contribuinte. Estou mudando aqui. Doutor Andrade. Presidente, acompanha a relatora. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se segmento ao recurso. Tem 3. Não, foi negado o provimento. Negado o provimento por unanimidade de votos. E tem 3, recorrente, Colgás Palmolive, interessado, Fazenda. Também doutora Érica. Vamos lá. Não é igual? Igual. Aqui, né, é um recurso especial também do sujeito passivo, né. A única questão aqui que subiu, né, para a nossa turma, foi a questão da exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício. O recurso, né, foi admitido somente com essa matéria, apesar de ter havido outras 2 matérias. A Fazenda apresentou contra-razões, manifestando pelo não provimento, né. Aqui, parece que tem aqui, ó, no dia 28 de novembro, eu coloquei uma observação aqui, de 2018, a Fazenda Nacional junto aos autos um comunicado informando que a União, né, Fazenda Nacional tomou ciência que a contribuinte entrou com uma ação anulatória e que nessa ação a contribuinte também suscitou em juízo a questão da validade da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, aplicada no presente caso, e que, antes disso, requer a aplicação do disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830, para o fim de ser reconhecida a desistência do recurso interposto pelo sujeito passivo. Eu coloquei isso aqui porque eu fiquei na dúvida, porque contra o mérito seria ou a aplicação da súmula ou a aplicação, então, do artigo 38 da lei, né, e a súmula 1 do CAF, né, concomitância. Então, aí,
seria o não conhecimento do recurso pela razão da discussão, da existência da discussão judicial da mesma matéria no processo, né, da ação lunatória, ou aplique-se a súmula, né? Aí essa aqui eu fiquei na dúvida contra esse fato. Nesse caso, eu, com todo respeito, entendo que com todo respeito a quem entende diferente, entendo que é anterior à aplicação da súmula o conhecimento do recurso. E quando ele opta pela discussão no judiciário, até porque é o seguinte, se ele ganhar no judiciário, de que vai valer a nossa decisão aqui? Sim. Então eu não conheceria. Para declarar a definitividade, é como eu votaria. Mais alguém? A proposta do doutor Luiz Eduardo é pela concomitância. Eu coloquei aqui pelo voto, eu voto no sentido de não conhecer recurso especial em razão da existência de discussão judicial da mesma matéria objeto do presente feito. Eu coloquei como não conhecimento. Também tem esse entendimento. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Tatiana? Eu também acompanho a relatora. Doutor Luiz? Relatora, presidente. Doutor Alcir? Com a relatora. Doutor Jorge? É com a relatora pelo não conhecimento, né, presidente? Isso, pelo não conhecimento. Doutora Vanessa? Acompanho a relatora também. Também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial. Já alterei aqui, já tirei o numérico que eu tinha colocado na súmula, já está tudo arrumadinho aqui, tá? Ah, tá. Item 4, recorrente banco BNP, interessado Fazenda, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. O item 5, já passamos por ele, foi retirado de pauta por solicitação do PGFN. O item 6, doutor Andrada, recorrente Fazenda, interessado Canadá Veículos. Doutor Andrada, com a palavra. Esse processo é um recurso da Fazenda, né, que é contra o Acórdão 1419, de maio de 2016. Esse acórdão aplicou uma retroatividade benigna naquela situação da multa por atraso na entrega de arquivos digitais. É aquela multa da Lei 8.218, artigo 12, inciso 3 da Lei 8.218/91. Então, essa é a divergência apresentada pela Fazenda, que os paradigmas entenderam pela manutenção da multa, que são tipificações diversas, né, entre o artigo 57 da MP 258 e o artigo 12 da Lei 818. Essa matéria nós já votamos várias vezes, assim, recente, né, e a gente tem aplicado o entendimento da própria Receita Federal em 2 pareceres normativos. E esse caso aqui, já partindo para o voto, esse caso aqui se encaixa naquela situação em que se aplica a retroatividade benigna pelo próprio entendimento da Receita Federal, que é o caso, que não é o caso de não manutenção dos arquivos digitais, é o caso de falta de apresentação dos arquivos digitais. Então, até a vigência da nova lei, e os fatos foram antes da vigência da nova lei, que voltou a incidir totalmente o artigo 12 da Lei 818, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, aplicando esses entendimentos constantes dos pareceres da Fazenda, de que nessa situação específica há a retroatividade benigna e se aplica a multa do artigo 57 da medida provisória 258. Eu tentei, assim, ser bem sintético, porque a gente já votou essa matéria, assim, recente, né? Acho que eu mesmo votei e acho que outros colegas aí votaram. Então, eu voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda. Se quiserem mais algum esclarecimento, estou à disposição. Creio que seja exatamente o mesmo caso daquele outro. Doutora Tatiana?
Eu lembro também que a gente votou, só não lembro o acórdão que eu estava procurando aqui, mas é um assunto que parece simples, mas não é quando a gente vai ver a legislação, né, porque tem alguns pormenores aí, que o doutor Andrada muito bem já tinha explicado na outra sessão. Então, eu acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Garcia. Com o relator. Doutor Jorge. Só uma pergunta, doutor Andrada. Aqui, ele não tinha o dever de escriturar livros de e-mail magnético? O fone, doutor Andrada? Tinha sim, e apresentou em atraso. Aí, os pareceres da Receita falam que se ele apresentou em atraso, aplica o artigo 57 da 258. Nesse período anterior à vigência da nova lei, que eu esqueci o nome, acho que é de 2014. E se ele não mantinha, aí sim, se ele não mantinha, se está provado que ele não mantinha, tinha obrigação de manter e não mantinha, aí sim mantém a aplicação da multa do artigo 12 da 818. Mas nesse caso aqui, não há dúvida de que foi atraso na entrega. Ele tinha os arquivos, exato. Ok, obrigado, doutor Andrade. Só até para ajudar os votos que eu estou fazendo. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator, presidente. Até aqui o doutor Andrada coloca, né, que as infrações ocorreram nos anos de 2005, 2006 e 2007. Antes, então, da alteração da lei, que foi em 2013. Então, acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, seus 6. Negou-se o provimento ao recurso. 7 já foi votado. 8. Recorrente Fazenda interessado o Banco Santander. Foi retirado de pauta por solicitação do patrono. 9. Doutor Luiz Eduardo. Também foi retirado de pauta pedido do patrono e da PGFN. Doutor Andrade tem 10. Recorrente Fazenda, recorrida Banco Santander. Também retirado de pauta por solicitação do patrono. E tem 11. Doutora Vanessa, recorrente Fazenda, interessado Viação Caprioli. Tem um intervalo antes dele, 10h30. 10h30, 15 minutos a gente volta. Para votar o item 11. Obrigada, presidente.